Olá, igreja Zion Church, em São Paulo, Recife, Quito e toda a igreja Corpo de Cristo. São muito bem-vindos hoje. Que bom estarmos juntos no Espírito. Também nós queremos lembrar que existe a sala de administração após o culto e o link será enviado no chat. Vocês podem escrever no chat qualquer pedido de oração, de cura, de milagres. Há pessoas que vão orar com vocês. E compartilhem também o que Deus está fazendo durante este período de louvor maravilhoso que tivemos, de adoração. E agora vamos para a palavra do Senhor. Tudo bem, gente? Que bom estarmos juntos no Espírito. Mais do que nunca, essa verdade é real, com essa distância social, não é? Vou fazer uma oração, pedir para o Espírito Santo vir para nós. Vocês também que estão em casa ou em algum lugar, coloque tua mão no coração, se concentre no Senhor, Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo, nosso Redentor, Salvador, Mestre, e também o Espírito Santo. Sim, ó Deus, nós nos colocamos diante do Senhor e abrimos o nosso todo ser, mente, coração e tudo queremos abrir, porque sabemos que o Senhor é um Deus bom e vai trazer uma palavra para nós e nos transformar. Queremos sair destes momentos mais transformados à tua semelhança, Jesus. Que o teu Espírito Santo seja livre para falar conosco e trabalhar nos nossos corações e até através de nós nessa semana e em todo o resto da nossa vida. A ti damos toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém. Que bom. Para esse momento, estava orando e Deus falou muito do DNA celestial. Faz tempo que Deus tem me falado bastante para falar sobre o sangue de Jesus. E daí, Deus me deu Isaías 4. Nós vamos fazer um trecho muito curto, de 1 a 6 versículos apenas. Isaías é um livro, para mim, muito interessante e muito rico. Quando eu fui batizada no Espírito Santo, parecia que eu estava com a Bíblia diferente, de tantos anos que eu já tinha lido, capa a capa, mas de repente eu me vi devorando o livro de Isaías. E eu lia, relia e falava para a minha apóstola, eu estou muito elementar, muito, porque só não saiu de Isaías. Mas até hoje é um livro muito rico, muito rico. Por quê? Os profetas, tanto os maiores como os menores, eles falaram, profetizaram sobre a primeira e a segunda vinda de Jesus. E até do milênio, que é outro assunto bem complexo, não vou falar sobre isso. Mas nós vamos falar como é que nós vamos receber, né? Podemos receber esse DNA celestial. Você nasceu do seu pai e tua mãe, tem o DNA das duas famílias. Então, aqui eu vou ler no capítulo 4 de Isaías, não é? Porque é um livro muito maravilhoso. Isaías é chamado pelos teólogos o profeta da redenção, que ele falou muito sobre a vinda de Jesus, não é? E depois a vida de Jesus e a ressurreição, ou últimos dias. Então, é um livro riquíssimo. E o profeta Isaías, ele era o profeta de Judá. Sabia que o povo de Israel estava no reino de norte e sul. E havia profetas específicos para Israel e para Judá. E Isaías era o profeta para Judá. Ele ficou 40 anos profetizando, servindo ao rei. Foram 4 reis que passaram. Então, mais de 40 anos o profeta Isaías estava lá auxiliando o rei. Sabe como é? Os reis chamavam os profetas quando tinham que tomar umas decisões difíceis. E esse livro foi escrito mais de 700 anos antes da vinda de Jesus. É incrível ver como que Deus usou Isaías, outros profetas também, mas eu estou falando especificamente hoje de Isaías, que profetizou tantas coisas maravilhosas. E hoje, a Zion Church
começamos com Monte Sião, é muita promessa, muitas coisas boas que nós achamos em Isaías. Quem mais falou de Sião, o Zion, e também foi Jeremias. E os demais profetas maiores e menores também. Então, e nós estamos vendo hoje, na Zion Church, que o lugar está pequeno. E fala, no capítulo 54, versículo 2, que fala assim: alarga o espaço da tua tenda. Eu tinha recebido essa palavra há muito tempo atrás, mas mal sabia que seria agora. Com o meu filho Teófilo, Deus deu levou a igreja num patamar diferente, mais acima. Deus estava esperando que ele viesse, não é? Então, eu dou muita graças a Deus por esta geração de meus filhos e todos dessa idade. Eu me alegro muito com essa geração, porque eu vejo quanta coisa Deus está fazendo, eles vão usufruir muito, muito, muito. Mas não esqueçamos que Isaías falou muito para o povo de Israel que estava decadente. Sabe como é? O ser humano tem altos e baixos. E o povo de Israel também teve altos e baixos. E Isaías apareceu bem na hora em que o povo de Israel estava quase saindo do cativeiro da Babilônia. Então, ele fortalece o povo, encoraja o povo, não é? Então, principalmente ele fala: vocês não podem ser como quaisquer outras nações. E Deus diz para nós, povo de Deus, nós não podemos atuar, pensar, sentir como quaisquer outras pessoas. Ainda mais que nós temos Jesus dentro de nós, a vida eterna entrou em nós, através de Jesus, pela graça, o Espírito Santo opera em nós. Nós não podemos ser como quaisquer pessoas. Então, Isaías fala muito para o povo de Israel: não pode ser como outros povos. Vocês têm que trazer o reino de Deus. Então, este capítulo é curto, mas fala como que nós vamos trazer o reino de Deus, que é justiça, é amor, é alegria, é paz, não é? Então, Isaías enfatiza muito. Como é que nós vamos, então, trazer isso? Aí ele fala muito dos remanescentes. Que são remanescentes? Remanescentes é aquele cristão, né? Você e eu, nós devemos ser assim. Aqueles que lutam, há intempéries, existem dificuldades, tribulações, mas nós vamos vencendo, 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 e nós vamos ser remanescentes. Amém, irmãos? Não é? E o Espírito Santo está nos ajudando, mas eu vou dar então os passos, como que nós podemos ter esse DNA celestial e sermos chamados, como a Bíblia fala, dos remanescentes. Então, eu vou ler. Vocês podem abrir a Bíblia. Eu vou me ensinar alguns versículos. Vocês podem ir anotando para depois ler com calma. Mas vamos abrir Isaías, capítulo 4. E 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos de nossas vestes. Tão somente queremos que sejamos chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio, ou tira a nossa vergonha. Naquele dia, quer dizer, estamos vivendo esses dias que são o fim dos últimos tempos, né? Então, já estava apontando para esta época, século 21. Naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória. É Jesus Cristo, esse homem, né, que é mencionado no versículo 1. Então, é o reino de Jesus. Naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra, excelente e formoso para os que escaparem de Israel. Quer dizer, escapou do mal, e mais vai estar remanescente. 3. E será que aquele que ficar em Sião e que permanecer em Jerusalém será chamado santo. Todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém. É o livro da vida, vamos falar um pouco sobre isso. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião, que são as igrejas, e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, porque houve muito derramar, muito pecado, ele vai limpar de que maneira? Com espírito de justiça, com espírito de ardor ou fogo.
Criará o Senhor sobre toda a habitação do monte de Sião e sobre as suas congregações uma nuvem de dia, uma fumaça e um resplendor de fogo chamejante de noite. Porque sobre toda a glória haverá proteção. E haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia, para o refúgio, esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. Depois vocês releem novamente, muito rico esse texto. Então, voltando aqui, as 7 mulheres representam 7 igrejas. Como é que eu posso pensar nisso? Por quê? Jesus falou para João, lá em Apocalipse, já no fim dos tempos, não é? Ele escreveu para 7 igrejas. 7 na Bíblia representam completo. Significa igreja do Senhor em toda a face da terra. Deus está falando para as igrejas que formam a igreja, o corpo de Cristo. Então, o que é que elas falaram? Elas lançaram mão de um homem, Jesus. E elas falaram duas coisas. Nós comeremos do nosso pão. Então, e nos vestiremos de nossas vestes. Tão somente dá o teu nome. Vamos falar o que seria esse pão. O que seria essas vestes. Eu creio que isso é uma identidade pessoal. Desculpa. Temos alma e corpo, muito, muito nós mesmos. Então, desculpa, gente. Nossa alma, somos nós. Na nossa alma estão a nossa personalidade, temperamento, vontades, emoções e até habilidades, tanto artísticas como motoras. E a Bíblia mostra aqui que a igreja, cada ser humano deve ter a sua identidade pessoal, não é? Então, nós precisamos ser trabalhados na nossa personalidade. Deus não tira a personalidade, Deus só muda e aperfeiçoa. Nosso temperamento, nossas emoções, vontades, raciocínio, isso que fica na alma. É a nossa pessoa, não é? E o livre-arbítrio também fica dentro de nós. Então, Deus está mostrando aqui que as mulheres, a igreja, entendeu? Eu tenho a minha personalidade. Eu tenho que ter a minha identidade, não é? Então, e no corpo? O corpo não é só físico. É um corpo que necessita de tantas coisas aqui na terra. Então, eu diria as necessidades materiais. Não é? Tanto conquistas materiais, como estudo, tudo isso. E é importante nós sermos tratados na alma. Eu já ouvi pessoas que perguntaram: mas como é que eu vou saber da minha identidade? Em Cristo você tem a sua identidade no Espírito, mas eu estou falando agora da alma. Sabe, nós seres humanos precisamos entender que nossas decisões fazem muita diferença. Nosso relacionamento com Deus faz muita diferença também. Então, as coisas que nos rodeiam, como é que nós convivemos com as nossos relacionamentos, nossas necessidades e tudo mais, não é? Então, nós temos que ser lidados com isso. E aí vem a identidade também, não é? E há outros cristãos que não sabe qual é o seu chamado, não sabe qual o seu propósito. Já me perguntaram.
eu preciso da identidade espiritual em Cristo. Sim, todos nós precisamos ter identidade espiritual. Então, nós temos que ter identidade no espírito, na alma e no corpo. E isso Deus trabalha, né? Não podemos espiritualizar. Há pessoas que pensam, eu tendo um novo nascimento, tendo o poder do Espírito Santo, tudo isso é minha identidade. É parte da identidade. Nós temos que ter 3 níveis de identidade. Então, não podemos espiritualizar e terceirizar. Alguns, em vez de orar, buscarem a Deus, pede, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Claro, nós, como seres humanos, é bíblico nós carregarmos os fardos uns dos outros. É bíblico. Porém, é muito importante que nós saibamos nosso destino, nosso chamado. E quando em Cristo fica tudo alinhado, Deus é maravilhoso, não é? Ele vai acertando as arestas. Então, claro, nós temos que ter um desenvolver e viver com decisão. Deus nos deu livre-arbítrio. Então, às vezes, a criação faz influência. Puxamos DNA dos nossos antepassados. Ou o meio ambiente da criação influi. Há pessoas que não se importam com certas coisas, e não estudam, não trabalham, sabe? Não tem muito ânimo. Nós queremos hoje nos alinhar diante do Senhor. Sermos essas 7 mulheres que lançaram mão do homem que é Jesus Cristo. E vamos pedir para Ele tirar a nossa vergonha. Como é que é? Muitos têm vergonha, não é verdade? Às vezes é vergonha de não ter tido isto, feito aquilo, variedades de vergonha. Mas nós também precisamos fazer a nossa parte. Então, cuidar do nosso ânimo, ter vontade e se esforçar para alcançar alguma coisa. Não é? E não ficar só, eu só vou orar. Eu já vi muitos assim. Não, essa é uma coisa muito boa, mas tem outras coisas para nós fazermos que requer de nossa alma, nosso ânimo, nossa vontade e os nossos esforços. Não é? Então, é muito bonito ver o apóstolo Paulo, que ele aprendeu. Ele diz, sabe, que ele aprendeu. Em Filipenses 4, versículos 11 a 13, vocês podem abrir e anotar também. Filipenses 4, 11 a 13, Paulo está falando que ele aprendeu. Aprendeu. Ele diz, porque aprendi a contentar-me com o que tenho. Significa, ele era feliz do jeito que ele era. Havia abundância, havia carência. Então, ele fala no versículo 12, sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído. O Espírito Santo nos instrui, nossos irmãos nos instruem, pastores, líderes, apóstolos nos instruem. Ele falou, e eu aprendi e fui instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a passar a necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso se aprende. Não é? Claro, alguns são mais acomodados, outros são mais ambiciosos, não é? Mas Deus está olhando a nossa motivação. Qual é a minha motivação? Será que é se alinhar com Deus e fazer a vontade de Deus e cumprir a vontade de Deus enquanto estamos vivendo aqui na terra? Não é? Então, todos os sonhos, ambições, conquistas, tudo tem que ser alinhado com Deus. Isso nos dá identidade pessoal. Não é? E não adianta espiritualizar. Se eu ler mais a Bíblia, que nós devemos sempre ler, orar mais, tantas horas por dia, então tudo vai ficar bem? Sim, vai ter muita influência em tudo que fazemos, porém, não é essa a intenção. Nós temos que estar satisfeitos com nossa vida, como somos. Agora,
Por isso que essas 7 mulheres representando, nós temos o nosso pão. Nós vamos comer nosso pão e vamos vestir nossa vestimenta, mas nós queremos ser chamadas pelo teu nome e tira o próprio, tira a vergonha. É um versículo rico, não é? Esse versículo 1 desse capítulo. Então, representa a igreja, que nós devemos, sabe, tomar responsabilidade do que nós somos, do que temos, do chamado, né? E também tomar responsabilidade das nossas escolhas e decisões. A Bíblia não erra. O que nós plantamos, nós colhemos. Então, por isso que quanto mais estivermos alinhados com Deus, na Bíblia, numa vida de comunhão com Ele, de intimidade com Ele, mais as coisas vão ser alinhadas e vamos semear boas sementes. Não é? E somos 3 em 1. Por isso, não adianta, né, separar a minha vida na igreja, com Deus, a minha vida lá fora, a minha vida material. Tudo é uma coisa só. Então, e essas mulheres, nós, né, queremos ser chamados pelo teu nome. Já pensou nisso? Você pode ser a Maria ou José. Mas, se você tiver Jesus, lançar mão de Jesus, você vai ter o nome de Deus. E o teu nome será escrito no livro da vida, no registro celestial, no cartório celestial. Não é? Então, existe essa parte que nós devemos ser. Teu nome, como é que eu vou carregar o nome de Cristo? Eu gosto de falar que eu sou cristã. Por quê? Cristo em mim. Não é? A esperança da glória. Se falar crente, eu digo sempre, até diabo crê. Mas nós somos cristãos ou não cristãos? Não é? O diabo crê muito mais do que a gente crê em Deus. Mas não basta. Nós queremos carregar as características, né, de Deus. E Jesus veio para isso mesmo. Então, elas falam, queremos o teu nome. Como é que nós vamos ter o nome de Cristo? Como é que nós vamos ser cristãos, cristãs? Temos que ter Jesus aqui dentro de nós. E o Espírito Santo é que é o agente da Trindade, habita em nós. Mas, para termos o nome da família de Deus, temos que receber o sangue de Jesus, né? O sangue do Cordeiro. Então, vou falar um pouco sobre o sangue de Jesus Cristo, que nos dá o DNA celestial. Então, em 1 Coríntios, capítulo 6, 19 e 20, ele fala da nossa vida, como que fomos resgatados por Deus. E não é só, ele me livrou e agora eu vou para o céu. Sim, quem é salvo vai para o céu. Agora, de que maneira que vamos para o céu? Essa é outra questão, não é? Então, aqui, Paulo fala para os coríntios e para nós, capítulo 6, 19 e 20. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por um bom preço, o sangue de Jesus, sacrifício de Cristo na cruz. Não só naquele momento, mas ele deixou o trono celestial, ele deixou de ser Deus, apesar de que sempre ele foi Deus, mas ele deixou os direitos divinos. E ele dependeu do Pai, como nós devemos depender do Pai. Ele foi exemplo para nós. Ele abriu mão dos requisitos, ou das vantagens, vamos dizer, celestiais divinos, e fez-se como nós, viveu como nós e morreu como o pior criminoso. Então, ele fez tudo aquilo porque o sangue de Jesus ia perdoar, fazer muita coisa para nós. Então, Paulo fala para Coríntios. Coríntios era um povo muito cheio de dons espirituais. Mas aí Paulo teve que lidar com caráter, com a personalidade e caráter. Então ele diz, não sabem que
seu corpo é templo do Espírito Santo? É muito importante. Quando que se torna templo do Espírito Santo? Eu diria no batismo das águas. Porque você entra com o corpo, alma e espírito nas águas, fazendo uma aliança com Deus e sai revestido de Cristo quando você sai da água. Então, nós somos, o corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Sabe, muitas vezes nós temos que nos lembrar. Eu não posso fazer as coisas como eu quero saber qual é a vontade de Deus. Porque se somos de Deus, temos que fazer o que o dono quer que nós façamos. Aí por quê? Jesus pagou um alto preço, versículo 20. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Você pertence a Deus? Eu sei que você uma vez fez, talvez, e quem não fez essa decisão, ponha no chat, né, que se você quer esse Jesus, que você quer ser um pertencente a Deus. Então, o chat está ali para vocês escreverem dúvidas, vontades, e você vai ter assistência do pessoal da administração, tá bom? Voltando aqui, Jesus nos comprou. Né? Então, o sangue de Jesus foi o preço. Mas como? Comprou do quê? Teve que comprar. Não é? Por quê? Eu vou dar um exemplo bem básico para nós entendermos isso. Um menino, o pai gostava desse filho e fez um barquinho. E morava perto de um rio. E fez com todo custo, com gosto, o barquinho. E foi com o filhinho, e pôs na água, mas a correnteza levou embora o barco. Que tristeza. Daí um dia, depois de muito tempo, eles estavam andando pela cidade da vila, pela loja da vila, e viu o barquinho na vitrine, sendo vendido. O menino falou: papai, esse é o barquinho que você fez para mim. Isso é uma história verídica, tá? Aí o pai falou: vamos lá na loja falar que é teu. Aí o dono da loja falou: bom, eu achei, então é meu. Se você quiser, você vai pagar. Claro que o pai pagou. Não é? É dessa maneira, mais ou menos, não é? O paralelo. O diabo nos enganou, desde Adão e Eva, e a gente foi longe. E o diabo falou: é meu. Ele tomou posse até das bênçãos de autoridade, tantas bênçãos que Deus tinha dado e que nós estamos recebendo de volta através de Jesus Cristo. Mas Jesus não podia falar tudo, esses homens e também os direitos de dominar toda a face da terra, esse planeta Terra. Eu dei para ele é meu, dá de volta. O diabo falou assim: não, mas eles que me entregaram. Você entende? Então, o que Jesus fez? Ele nos comprou, ele nos redimiu. Isso que significa redenção. O diabo tinha tomado posse de Adão e Eva, nossos antepassados, e também de todas as incumbências, a dignidade de governar o mundo. O mundo não estaria assim, não é? Então, cheio de corrupção, de sujeira, de pobreza. Ficou por causa desse evento no Jardim do Éden. Mas Jesus pagou um preço alto. E ele fala: Satanás, o homem é meu. Este filho é meu, esta filha, assim. Mas Satanás vai ter que falar: eles que me deram. Não é? Então, haja vista que quando Jesus foi tentado, o que Satanás, que ousado, horroroso, né? Ele falou: se você me adorar, eu te dou todas essas cidades, toda a terra. Quando aquilo foi roubado, tinha sido roubado, tudo é de Deus, não é? Então, o diabo se acha no direito. Como é que Jesus começou a nos dar capacidade? Primeiro, ele morreu e pagou o preço, falou: esse meu sangue é o preço da redenção, certo? Então, por isso que dessa maneira, o sangue de Cristo é o preço muito alto. Vocês sabem toda a história de Jesus. E o que mais que o sangue faz para nós? O sangue. João Batista viu Jesus
no início do ministério, falou assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Até então, todos tinham que fazer sacrifícios, o sacerdote, matar um animal, etc, etc. Tudo tem no Antigo Testamento, para receber o perdão do pecado. Agora, Jesus é o último sacrifício, ninguém mais precisa fazer sacrifícios de animais, porque Jesus foi o Cordeiro que trouxe a redenção, o perdão do pecado e a restituição de tudo que Deus tinha dado foi Jesus. Agora, estando em Cristo, é que nós vamos recebendo de volta. Então, mas tira o pecado do mundo. Só Jesus. Haja vista que há muitas religiões na Terra, mas qual é a religião que tira o pecado do mundo? Qual é a religião que perdoa o pecado? Só pode prometer muitas coisas boas, mas perdoar o pecado, tirar o pecado, nos transformar, é só mesmo Jesus e o seu sangue, não é? E nos purifica de todo pecado. Mesmo sendo cristãos, de vez em quando a gente pode deslizar, né? Uma ira, impaciência, qualquer coisa que não é do agrado do Senhor, suja o nosso coração. Mas, logo, se a gente confessar os nossos pecados, 1 João 1,7 fala, se pecarmos, vamos confessar os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Então, nós, cristãos, toda hora erramos, sentimos que o Espírito Santo nos incomodou. Uma palavra áspera, um tratamento ruim, a acepção de pessoas, raiva, ira, maledicência. Ai. A gente vai sentir Espírito Santo incomoda a gente, que sejamos sempre sensíveis. Daí a gente fala, oh, Deus me perdoa. E Ele logo nos perdoa por causa dessa promessa em 1 João 1,7. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, não só para perdoar, mas também para nos purificar de todo pecado. Não é? Outra coisa do sangue é um símbolo de proteção. Sabe, o sangue de Jesus é muito importante. Não é só naquele dia da crucificação. Ainda é importante. Toda hora precisamos lembrar, estar cobertos com o sangue de Jesus. Não é? Então, é símbolo de proteção. E aconteceu desde o Êxodo, vocês sabem, o povo de Israel na saída da escravidão dos egípcios, em Êxodo 12, 13, que Deus ordenou, através de Moisés, que matasse um cordeiro, fizesse um sacrifício que representava Jesus e pintasse o sangue nos umbrais da porta. Aí, Deus ia passar com o espírito da morte e matar todos os primogênitos, mesmo daquela casa cujas portas estavam aspergidas com o sangue do cordeiro. Então, existe uma promessa para nós também, o sangue de Jesus. Tem que estar nas portas do nosso coração. E também em tudo. Nessa porta da casa também. Pode estar recebendo, não precisa pôr sangue, mas muitas vezes eu entro no hotel, a primeira coisa, e eu passo a mão. Eu falo, o sangue de Jesus tem poder. E eu estou aqui nesse hotel, vai ser santificado e todos vão ser abençoados. Onde eu vou? A gente tem que fazer isso por causa do sangue de Jesus, e nós temos que levar o evangelho, o reino de Deus, não é? Então, eu vou ler Êxodo 12, versículo 13. Vocês podem marcar aí também. Então, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós. E não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Então, o anjo, Deus mandou, e onde havia o sangue, a morte não entrava. É muita proteção o sangue de Jesus. Uma moça, ela era enfermeira, acho que ainda ela é, não sei. E ela acordava muito cedo para ir trabalhar no hospital.
Era escuro, 4:30. O que aconteceu? Veio um ladrão, puxou a bolsa dela. E foi correndo com a bolsa, ela gritou: eu estou coberta com sangue de Jesus. O ladrão levou susto, que é o diabo, né? Soltou a bolsa, foi embora. E ela teve a sua bolsa lá jogada no chão. E como o sangue de Jesus tem poder, não é? Então, eu sempre oro, todo dia. Eu falo, eu aplico o sangue de Jesus nos meus filhos, na minha nora, nos netos, no meu genro, na minha filha e no genro. Todo dia. E também a minha casa, tudo. Falo, obrigado pelo sangue de Jesus que nos protege. Outra coisa que o sangue traz para nós, nos dá poder para a vitória. Tá bom? Então, em Apocalipse 12, eu gosto muito dessa passagem. Apocalipse é o livro do fim dos tempos mesmo. E nos avisa muita coisa. E aqui no capítulo 12, versículos 10 e 11, João teve uma visão. Bom, o Apocalipse todo foi uma visão. Né? E o João, o apóstolo amado de Jesus, ele descreve toda a visão que ele teve. E no 12, ele diz assim, que ouviu uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Temos sempre acusador. Então não seja instrumento do diabo, tá? Quem fica acusando os outros é instrumento do diabo. E no 11, como é que eles venceram? Eles o venceram o diabo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. É esse requisito de nós estarmos na eternidade com Jesus, reinando para sempre, não é? Então, a vitória. Como é que nós vamos vencer cada vitória? Pelo sangue do Cordeiro. E a palavra do testemunho. O que significa a palavra do testemunho? Sabe, nós testemunhamos o que experimentamos. Quanto mais você experimenta a bondade, a misericórdia, o amor e o poder de Deus, mais você tem para testemunhar. E a palavra do testemunho, não é? E também, eu gosto dessa definição que Bill Johnson, eu ouvi dele, Bill Johnson falou assim: testemunhar significa Deus vai repetir a mesma coisa, porque você testemunhou. Então, se você tem experimentado milagres de Deus, a alegria do Senhor, o poder, livramento, põe no chat. Por quê? Dessa maneira, você está fazendo Deus repetir essa bênção que você recebeu para outras pessoas. É testemunho. Então, como é que nós vamos vencer todas essas investidas do diabo? Não temos medo, não. Nós temos o sangue do Cordeiro, nós temos o testemunho, a experiência que Deus já nos deu. E outra coisa, aqui está escrito: e não amaram a sua vida até a morte. O que significa isso? É você se odiar? Não. É amar a Deus mais do que a nós. Queremos amar a Deus acima de todas as pessoas. Amar a Deus e acima de todas as coisas. É isso que significa. Não amaram suas vidas no sentido, não foram egoístas. Não ficaram só com medo. O que eu tenho que comer? Vou ter que ter emprego? Será que eu vou ter? Não, não tem medo. Porque ama a Deus e Deus cuida dos seus. Certo? Outra coisa. Aqui na minha lista é número 6, né? O sangue de Jesus faz a gente ter o nome, nosso nome no livro da vida. Já sabia que se você hoje entregar o seu coração para Jesus e falar: Jesus, entra na minha vida, você vai ter vida nova no Espírito. E o que vai acontecer? O seu nome vai ser registrado no cartório celestial. É o livro da vida. E depois lá, cada um tem um livro e Deus vai anotando tudo que a gente faz. E vamos ser um dia julgados para recebermos o galardão, não é? Então, em Lucas 10, 20, o que aconteceu?
Os apóstolos, Jesus um dia enviou apóstolos 2 a 2. E falou, vai lá pregar o evangelho. E falou, o que eu tenho feito com vocês, vocês vão fazer. Então, eles curaram os doentes, expulsaram demônios e voltaram muito alegres e falando para Jesus, Jesus, olha aqui, em teu nome, Lucas 10, 20. Falou assim, em teu nome, né, os demônios se sujeitaram a nós. E eu expeli os demônios. Muitas vidas foram curadas, começaram a contar. Mas Jesus pôs o pé no chão. É tão bom, né? Jesus sempre põe os nossos pés no chão. Porque temos que estar sempre equilibrados. Não é? Então ele fala assim, não se alegre só por causa disso. Né? Então Jesus fala assim para os 70 discípulos. Não é? Eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano. Mas não vos alegreis porque se sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus, no livro da vida. Então, Deus é tão bom. A gente fica tão empolgado, quantas vidas, quantos milagres, e tem que continuar. Mas não podemos esquecer, né, que nós temos que sempre estar baseados em Cristo, e nós não vamos ser medidos por isso, mas pelo quanto teremos amado a Deus. Então, ter o nome de Cristo, ter o nome de Deus dentro de nós é grande coisa, não é? Quando eu falo, eu sou cristão para alguém, porque às vezes as pessoas falam, que religião você é? Né? E eu falo, eu sou cristã. Né? Por quê? Para mim é muito importante que eu não só creio em Deus, eu quero ter Cristo e amo ter Cristo, que você também tenha Cristo no seu coração. Se você não tem, também eu estou te incentivando. Escreva aí no chat que alguém vai orar por você e você pode ter já também, enquanto eu estou falando. O Espírito Santo está sempre pronto por aí, nos ajudando, não é? Então, Jesus falou, teu nome está nos céus. E lembra, de novo, voltando para Isaías, as mulheres, a igreja, nós falamos, nós temos roupa, temos pão, temos as coisas da vida. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome, não é? Tira o nosso opróbrio. Quem não tem vergonha? Acho que alguém sempre tem uma vergonha de fazer isso, de não ter aquilo, de não ser aquilo e outra coisa. E Deus quer tirar todo tipo de vergonha. Como é que vergonha entrou na gente? Foi através do diabo. Não é? Lembra quando eles pecaram? Eles morreram no espírito, mas a alma estava viva, o corpo estava vivo, tiveram boas ideias, pegaram folhas de figueira e a Bíblia diz que fizeram um avental para tapar a parte íntima. É? Então, ficaram com vergonha do quê? Entende? Vergonha é estar nu no sentido limpo diante de Deus. E os casais podem ficar nus, né? Só os casais, né? Então, a vergonha entrou através do diabo por causa da desobediência. Então, muitos têm vergonha de muitas coisas. Tem vergonha porque não tem carro, tem vergonha porque é feio, porque é gordo, porque é magro, porque é alto, porque é baixo. Vergonha por causa da família, do meio ambiente. Gente, nada disso vale diante de Deus. O que vale é ter satisfação em Cristo Jesus. Ele nos satisfaz. Então, em Nova Jerusalém, como está escrito aqui no versículo 2, né, que vai chegar o tempo, e chegou, e ainda mais nos últimos tempos, nós temos que mais nos lançar a mão no sentido de agarrar o homem Jesus Cristo, não é? E dá-nos o teu nome, tira a vergonha de nós. Quanto tipo de vergonha alguém pode ter, ou um tipo de vergonha, não é? Mas elas falaram isso, a igreja fala, me dá o teu nome.
E isso significa teu nome escrito no livro da vida lá nos céus. Se você hoje recebe Jesus, teu nome estará lá no céu. Você entra na família de Deus, não é? E aí, depois, o que acontece? Temos que crescer, certo? Então, existe uma coisa que às vezes a gente não gosta, né? Mas é preciso haver. Aquele que ficar em Sião, Isaías 4:3, que permanecer em Jerusalém, quer dizer, no meio do povo de Deus, na cidade de Deus, na presença, na companhia de Deus, será chamado santo. Santo significa puro, limpo e separado para Deus. Isso que é, nós somos separados para Deus. Temos muitas coisas ainda para sermos trabalhados. Eu que eu diga. Estou com 77 anos ainda, falo, Deus, trabalha comigo. Né? Me muda. Por quê? A gente tem muita coisa para sermos, né, transformados ainda. E somos chamados santos. Significa, estou repetindo, separado e limpos para Deus. A gente pode ter muitos defeitos, mas limpos podemos ter, não é? Deus uma vez me falou, eu vi um carro na minha frente, estava dirigindo, o carro todo amassado, mas está brilhante, limpinho. E Deus falou comigo, assim que você deve ser. Está cheio de amassado, né? Coisas mais estragado, mas limpo você pode ser, como esse carro. E nunca esqueci dessa lição. Nós temos muitas coisas ainda para sermos trabalhados, defeitos, mas limpos nós podemos ter. Ter coração limpo, não é? Então, aqui fala no versículo 13, todo aquele que estiver inscrito, né, entre os vivos em Jerusalém, fala do livro da vida, como nós falamos, é Apocalipse 13:8, né, que vão entrar no descanso e na eternidade com Jesus, como a noiva, como a amada do Senhor, e viver para sempre. Nós temos que ter o nosso nome escrito no livro da vida, certo? E então, veja só, os que escaparem, quer dizer, aqueles que permanecem. Veja só, como eu falei, remanescente. Remanescente não é o restinho. Às vezes, em português, a gente lê uma palavra aqui. Eu falo, não fica muito bem. Parece um refúgio que não presta. Não, remanescente é uma palavra poderosa, tá bom? Então, é aquele que venceu. Passa por tribulação, mas vence. Passa por outra, mas vence. E continua sendo de Deus. Né? Lembre-se, podemos ter muitos defeitos, machucadinhos, mas limpos podemos ser. Então, aí no versículo 4, fala como que Deus nos vai tratar. Os filhos dele. Ele tem todo o direito. Se você é filho de Deus, eu também sou filha de Deus. Se nós pertencemos a Deus, Ele não tem direito de lidar conosco? Sim, os pais que digam isso, né? Quem tem filhos tem direito e responsabilidade também de educar o filho, de corrigir o filho, não é? Deus também. Então, agora que nosso nome está escrito no livro da vida, nós somos trabalhados por Deus. É isso que às vezes dói, não é? Trabalhados por Deus. Então, eu já passei por tanta coisa, tanto o meu livro que vai sair, Águia Renovada, eu falo como que é o tratamento de Deus. Né? Então, um dos tratamentos, eu falo do fogo, ou do deserto. E aqui está escrito, Ele vai nos lidar conosco, na nossa alma. Por quê? Até a alma ser mais santificada e ficar... Nós somos, muitas vezes, carnais em algumas áreas. Né? Paulo fala 3 tipos. O homem natural. E aquele que vem para Cristo fica carnal se não crescer. Espiritual se crescer. E nós queremos ser cristãos espirituais. Mas precisa passar por tratamento. Muitas vezes, o
visualizo Deus falando, sinto muito, mas tem que ser. Não é? Quem ama, como Deus nos ama, Ele quer trabalhar conosco. Né? E deixemos. Não só para fazer milagres, isso é maravilhoso, tem que continuar, mas também deixe Ele fazer um milagre dentro de nós, mudando, né, o nosso caráter, a semelhança do caráter de Jesus. Então ele fala, quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião, quer dizer, nos deixar limpas, limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com espírito de justiça. Quem mais justo do que Deus? Né? Isaías fala, a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Sabe o que é trapo de imundícia? Sabe aquele pano de chão imundo? Isaías compara a nossa justiça com esse pano de chão tudo velho, rasgado, sujo. Mas a justiça de Deus é majestosa, é muito perfeita, é muito de amor. Deus lida conosco com amor, por amor. Então, Ele vai ter que, sabe, muitas vezes no Brasil a gente fala justiça, pensa lá no fórum, né? Na balança, que é o símbolo do advogado, mas na Bíblia, justiça significa retidão, sabe? É inteireza, significa integridade. Qualquer coisa que a gente entristece o Espírito Santo, a gente, se deixar que Ele nos avise, nós vamos sentir um toque. E como é que eu sei que entristeceu o Espírito Santo? Primeira coisa, eu perco a alegria. Aí não dá. Então, a tristeza, ou, sabe, o mau humor, essas coisas, é quando o Espírito Santo se entristece, ele vai lá no cantinho lá do nosso coração. Eu digo que nosso coração é como uma casa. Quando eu explico para as crianças, né, eu uso essas figuras. Eu falo, quando o Espírito Santo fica triste, ele vai lá no último quarto da sua casinha e fica quietinho. Agora, quando ele está alegre, fica na sala de visitas, no melhor sofá, maravilhoso, né? E você vai servir a ele. Então, é uma maneira que eu costumo explicar para as crianças. Nosso coração é como uma casa. E quando entristecemos o Espírito Santo, o que acontece? Ele vai lá. Ele não fica fazendo alardes, gritando, você me entristeceu. Não, ele apenas vai lá no cantinho. Difícil a gente perder o Espírito Santo, glória a Deus. Mas ele pode ser entristecido. Agora, se fica repetindo, reincidência, pode ser que nós apaguemos o Espírito Santo. Não vamos chegar até lá, não é? Porque fala a palavra para a gente não entristecer o Espírito Santo e nem também outra, não apagar o Espírito Santo. Então, vamos deixar Deus trabalhar conosco. Retidão. Às vezes é uma mentirinha. Fala que eu não estou. Aí eu vou lá e nem vai. Mentirinha. Mas, é pouca coisa. Não. Quando andamos no Espírito, qualquer pequena coisa que sai da justiça, da integridade de Deus, deixa o Espírito Santo. Ele vai nos incomodar. E é ótimo isso. Não é mau sinal. É ótimo quando a gente sente né? E perde aquela alegria. A tristeza vem, fica com uma cara comprida, né? Como eu digo, cara de limão. Eu falo muito com as crianças, então, mas eu falo, não, você está com cara de limão. Azedo. Não, nós queremos sempre estar alegres, em paz. Talvez não esteja dando risadas, mas está em paz. É uma alegria interior. Não é? É muito lindo isso. Deus quer tratar. Né? Daí, outra coisa que fala é do fogo. João Batista não falou? Eu vos batizo com água. Porém, aquele que virá após mim, de quem não sou digno nem de desatar as correias das alparcas, ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Então, essa parte não podemos esquecer. O fogo é o fogo do Espírito Santo que tira toda impureza. E, às vezes, o fogo dói.
não é? É uma transformação química. Meu pai falava assim, há certos pecados, você só lava, a palavra lava. É uma transformação física. Agora, a transformação química é quando o Espírito Santo vai lá dentro da gente com o fogo. E quem estuda química sabe, né? O fogo transforma o elemento. Então, é assim, nós queremos ser transformados de uma maneira muito forte lá dentro, certo? Então, veja que nós precisamos nos encorajar, que esta palavra venha encorajar você a permanecer agradando a Deus, buscando agradar a Deus. Quem melhor que Deus? Não existe. Quem melhor do que Deus? Ter Deus na nossa vida, ter a Ele como exemplo, Jesus é o nosso exemplo, é a melhor coisa que podemos ter. Não é? Mas nós temos que ser trabalhados. Quando as 7 mulheres falaram, tão somente queremos ser chamados pelo teu nome, queremos ser cristãos, queremos ser de Jesus, não é? Então, temos que ser trabalhados bem por dentro de nós. Espero que isso venha a estar encorajando você. Às vezes, ele traz situações difíceis. No meu livro, eu conto várias situações. Até hoje, sou tratada por Deus. E acho que vou até morrer. A gente é tratado por Deus, né? E graças a Deus que Ele não desiste de nós. Então, o que ele fala? Né? É com o fogo, queima as impurezas, né? E nós precisamos deixar Deus queimar, né? Porque Ele quer nos fazer limpos. E daí qual é o resultado, né? Aqui fala do resultado no versículos 5 e 6. Criará o Senhor sobre toda a habitação do monte de Sião, sobre as suas congregações, uma nuvem de dia, uma fumaça, quer dizer, um fogo, um resplendor de fogo chamejante de noite, quer dizer, ardendo de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção. Então, a nuvem sempre nos dá a esperança de uma chuva. E a chuva beneficia a terra, beneficia a gente. E o que mais fala? De noite é o fogo. Noite representa horas difíceis da vida. Aqui representa um tempo difícil que talvez você esteja passando. Às vezes a gente passa por situações difíceis, é como noite. Mas é lá que vem o fogo. É lá que ilumina o nosso caminhar. E é Jesus que está falando aqui, não é? Deus está falando que vai haver fogo de noite. Isso é muito bom. Por quê? Na hora mais difícil, que a gente não vê lá o fim, né, do dia, da noite, ou o fim do túnel, como alguns dizem, nós sabemos que tem essa coluna de fogo nos acompanhando. O que é essa coluna? O fogo faz, não é? Nós queremos mesmo ser trabalhados. E o que acontece? Quem é trabalhado por Deus? Haverá glória, em toda a glória vai haver glória de Deus. É a presença manifesta de Deus. Você sente Deus, você sente que Deus está com você. Não importam as circunstâncias, você sabe que você vai sair melhor do que antes. Tá bom? Então, em vez de reclamar, terceirizar a oração, ora por mim, ora por mim. É bom isso, mas ora você. Tenha tempo com Deus. Se ajoelhe ou se dobre diante de Deus. E se quebrante diante de Deus. É o melhor lugar para chorar. Aos pés do Senhor. Não é? De chorar, de reclamar, falar tudo que você sente. É para Deus. Porque Ele nunca vai te rejeitar. Ele sempre vai estar ali socorrendo a nós. E nos transformando. Então fala que haverá uma glória. É a presença de Deus. E essa glória, está escrito, toda glória haverá proteção. Bom, estamos vivendo nesse mundo e nós somos vulneráveis, não é? Qualquer doença, qualquer dificuldade, estamos nesse mundo corrompido, mas nós vamos ter consolo, força. E eu quero muito encorajar você, irmão e irmã,
não é? Que você se deleite na presença do Senhor. Que passe tempo com Ele. Chora, se tiver que chorar, ri, dança. Pode ser à vontade, porque Ele nunca vai te criticar. Nunca vai te achar ridículo. Não é? Eu aprendi isso. Quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu nunca sabia o que era cantar no Espírito, dançar no Espírito. Eu fechava a janela, a porta. Eu falei, Deus, não dá risada de mim, mas eu estou tão feliz contigo. Aí eu entendi que Deus estava comigo mesmo. Então eu ficava bem à vontade. Então, veja, esses tratamentos do fogo, da integridade de Deus nos alinhar, sabe o que faz para nós? Não é? É o batismo do fogo. E também tira toda a vergonha. Eu tinha muitas vergonhas. Né? Vergonha de ser feia, que falavam que eu era feia. Vergonha que tinha cabeça grande, porque tinha cabeça grande. E são coisas que até eu narro no livro, como Deus me ajudou a vencer. Né? Uma senhora da igreja olhou para mim e falou assim, ai, que cabeça grande, parece uma melancia. Então, eu fiquei com aquele complexo, até Deus tirar. Então, talvez você tenha ouvido coisas negativas, mas Deus não pensa negativo de você, tá bom? É a vergonha, talvez, de não ter feito faculdade, ou não morar numa mansão, não importa. Importa aprender a estar contente com Deus. Deus vai tirar, como elas falaram. Tão somente queremos que sejamos chamados pelo teu nome e tira o opróbrio, nosso opróbrio. Tira a nossa vergonha. Você é você. Você deve ser feliz como você é, não é? Então, nós precisamos aprender a nos contentar como nós somos, não é? E as críticas podem vir, falta isso. Mas Deus, sendo aprovado por Deus, está muito bom. Eu gostaria muito que você tomasse uma decisão hoje. Eu vou depender de Deus. Eu vou confiar em Deus. Eu tenho meu nome escrito no livro da vida. E eu vou ser como Jesus. Amém? Aí vamos aceitar os tratamentos. E outra coisa, Deus vai olhar para as suas necessidades. E quando nós olhamos para Deus, agradamos a Deus, Deus faz muitos milagres. Ele traz recursos, Ele abre as portas, Ele remove os impedimentos, não é? E às vezes demora, mas essa demora, lembre-se, pode ser o tratamento. Lá dentro de nós. Nós queremos mesmo que você seja um guerreiro e um vencedor. Não é? Tomar responsabilidade nossa, trabalhar, estude e trabalhe. Meu pai sempre morreu falando isso. Nunca pare de estudar, nunca pare de ler livro. Então eu também digo para todos, estude, leia bastante livro, especialmente a Bíblia. E depois estude a Bíblia. E não tenha medo, porque em 2 Timóteo 1,7, é uma palavra que você lembra sempre, tá bom? Porque Deus não nos deu o espírito do medo, mas de poder, de amor e de mente sã. Sabe, emoção, né? Tem que estar sã também, no sentido saudável. É uma coisa que hoje em dia precisamos muito trabalhar, é o equilíbrio emocional. Esse é um outro assunto, mas é importante sermos equilibrados emocionalmente, porque a gente pode se desequilibrar com tantas demandas, mas vamos sempre lembrar, Deus não nos deu o espírito de medo, mas de coragem, de poder, de amor. Muitas vezes esquecemos do amor. O amor é o principal de tudo. Principal. É a base de tudo. É a essência do cristianismo. É o amor. Não agradar os homens. É agradar a Deus. Claro, a gente tem que respeitar as autoridades. É bíblico. Respeitamos nossas autoridades. Não é? Eu falo para os meus netinhos, às vezes, lá no shopping, ver os guardas. Vovó Sara, o que eles estão fazendo? Eu falo, eles são guardas que nos protegem. E nós vamos respeitar.
né? Então, respeitamos as autoridades estabelecidas por Deus, na igreja, nossos líderes, nosso pastor, apóstolo, e queremos realmente valorizar o que Deus coloca sobre nós. E nós aprendemos muita coisa depois disso, tá bom? E não agradar a homens. Uma palavra que fala muito para mim em Gálatas 1:10. Se eu agradasse os homens, já não sou mais serva de Cristo. Eu falei, não, eu não quero agradar primeiro a Deus. Temos responsabilidades, temos sim, respeito, submissão, tudo tem o seu lugar, tem o seu tempo. Mas nós queremos agradar a Deus, acima de tudo, agradar a Deus. Tá bom? Eu vou orar e eu tenho fé que você vai ser muito, muito abençoado por Jesus Cristo, o sangue do Cordeiro. Põe a mão no seu coração e declare: obrigada pelo sangue de Jesus. O sangue tão poderoso. Muito obrigada. Eu me cubro hoje, vai falando, eu me cubro hoje mais uma vez. Cubro minha família e todos os pertences que vêm de ti. Porque tudo vem do Senhor, é por ti que volte para Deus. Tudo que nós temos aqui na terra, seja para te glorificar. Cobrimos-nos com o sangue de Jesus. Muito obrigada. Sangue que nos purifica de todo pecado. Este Jesus, que pelo Espírito Santo, esse Deus triuno, que continua trabalhando em nós. E vai dizendo, continua trabalhando em nós. Vai se falando, continua trabalhando em mim. Por favor, pode ser que o fogo doa. Pode ser que a noite me amedronte, mas eu vou confiar no Senhor. Porque o Senhor me deu um espírito de ousadia, de poder, de amor e de moderação, equilíbrio. Queremos hoje, Senhor, ser alinhados contigo, receber o equilíbrio no espírito, na alma e no corpo. Muito obrigada, Senhor. Nós temos o teu nome. Obrigada pelos nossos nomes escritos no livro da vida. E um dia, quando Jesus vier, Ele vai ler o nosso nome, vai pronunciar o nosso nome, para estar totalmente com Ele para o resto da vida. E hoje, quem ainda não tem, que receba. E quem recebeu hoje, que bom, teu nome escrito na vida, no livro da vida. Obrigada, Senhor. Nós queremos realmente te amar acima de tudo. Queremos te amar. Tudo quanto fazemos, somos e fazemos, seja para te agradar. Porque nós queremos ser não só filhos, mas servos. E não só servos, filhos, servos e amigos do Senhor Deus. Queremos ser amigos de Deus, amigos de Jesus. Tão maravilhoso, tão maravilhoso. Muito obrigada. Nos capacita a te amar de verdade, de todo o nosso coração. E não agradar os homens, mas agradar a ti. Porque quem agrada o homem, como diz em Gálatas 1:10, já não é mais servo de Cristo. Queremos agradar a ti. Respeitamos as pessoas, amamos como o Senhor fala para a gente amar. Nos submetemos às autoridades que Deus coloca sobre nós, por amor a ti, por obediência à tua palavra. Mas queremos agradar acima de tudo, acima da pessoa. Se fosse um rei na nossa frente, ainda tu és o rei dos reis. Queremos te agradar e te servir. A melhor coisa da nossa vida é viver para ti, é te servir, é trazer o reino de Deus aqui na terra. Trazer justiça, trazer amor e trazer alegria que só o Senhor pode dar. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, sejam muito abençoados. E um grande abraço. Já a gente dá virtual mesmo. Um grande abraço virtual. Um beijo para vocês. Deus abençoe.
Muito obrigado por você ter ficado com a gente e assistido esse vídeo. Eu também quero te encorajar a você clicar aí e se inscrever no nosso canal. Sendo assim, você vai receber todos os vídeos e conteúdos que nós temos, e eu creio que essas mensagens e outros vídeos vão poder te encorajar, te edificar e te acompanhar nesse crescimento espiritual que Deus quer gerar dentro de você. Deus te abençoe.